tertulia. Boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos a intermissão prolongada dentro da intermissiologia. É o período extrafísico da consciência ocorrida entre duas vidas intrafísicas pessoais, inserido no ciclo evolutivo multidimensional, que é a ressomática, dessomática, pessoal, mais perduradouro, secular, seja laborioso ou parapatológico. O rodízio da vida humana, intermissão. A autovivência do estado vibracional profilático. As autorretrocognições desde a infância. A singularidade da intermissiologia. O preparo das equipes interassistenciais humanas por meio das equipes extrafísicas. A retrointermissão pessoal recente. A visitologia interplanetária. A visão da consciência livre, o contato com o serenão, o contato com o evoluciólogo, as tratativas intermissivas com o orientador evolutivo do Grupo Carlos. Agora, as autorretrocognições intermissivas, o histórico intermissivo pessoal, os vínculos intermissivos. Nós temos aqui a interação CCCI, CCCE. Isso aí eu vou passar depois para a interação. Agora, também, aí na onologia está ofiexista, com 2 Fs em latim. Nós não colocamos. Tem uma série aqui de logias, e nós falamos sobre a aspiração pela condição do período intermissivo, prolongado, evolutivamente produtivo, deve ser racionalmente a autopotencialização específica da consciência lúcida cognopolita. Você já classificou a categoria da própria intermissão pré-ressomática por meio das autopesquisas das ideias inatas? Seria curta ou prolongada? Medíocre ou produtiva? Eu espero que a maioria de vocês daqui para frente vocês vão ter intermissão prolongada produtiva, quer dizer, dentro daquele ciclo multiexistencial da atividade, do ponto de vista pessoal dentro do grupo. Agora, eu quero dizer para vocês hoje também, que hoje é dia do escritor. De modo que parabéns aí para todo mundo que eu não vi que seja escritor, que é o dia, inclusive você, viu? Agora, ontem foi o dia do pré-escritor, né? Dia de São João, o povo vai lá brincar na fogueira, não fizeram o livro, ficaram aí soltando traque, né? Bombinha, é isso. Então hoje é que é o dia. Vocês então, que são pré-escritores, né? É uma vergonha, viu? Dia do pré-escritor foi ontem. Agora, outra coisa que eu quero dizer para vocês, o tertuliário vai ser um consultório conscienciológico grupal. Em vez de fazer a consciência terapia em grupo, vai ser a conscienciologia em grupo. Tá certo? Que é mais ou menos o que nós fazemos aqui. Agora, outra coisa. Buscar o posicionamento de permanecer entre a carência e o estupro evolutivo, sem deixar lacunas significativas perante o momento evolutivo do século XXI. Evitando assim o trabalho de preenchimento dos pósteros até chegar ao século XXII. Isso aqui é para vocês que estão escrevendo o livro. Eu vou dar aqui a dica, como é o livro que vocês estão fazendo, porque essa é a orientação que eu tenho para fazer esse programa. Vou ler tudo. Isso é o texto meu. É o texto de vocês. Você tem que buscar o posicionamento de permanecer entre a carência e o estupro evolutivo dos leitores que vocês vão ter. Vocês têm que preencher a coisa no meio. Não pode estar falando muito para baixo, que vai faltar, que é a lacuna. Ele pode falar muito para cima, porque isso é o estupro evolutivo. Sem deixar lacunas significativas perante o momento evolutivo do século XXI. Agora, isso aí tem que ser feito de modo a evitar o trabalho de preenchimento dos pósteros dessas lacunas quando chegar ao século XXII. Você está entendendo? Isso aqui é a orientação que eu tenho de muitos anos. Eu peguei lá para ler para vocês aqui. Hoje é o dia do escritor, eu vou doar meu pensamento básico. Isso aqui foi dado por um processo evoluciólogo mesmo. Vocês entenderam o que não entenderam disso? Vou repetir de novo. Devemos buscar o posicionamento de permanecer entre a carência do leitor
e o estupro evolutivo que a gente pode fazer com ele. Tá certo? Leitor e leitoras. Agora, não podemos deixar, nesse meio que nós estamos fazendo, lacunas significativas perante esse momento evolutivo do século XXI. Por quê? Nós estamos escrevendo o livro, em primeiro lugar, para a atualidade e para as próximas décadas aqui. Então, inclua nisso o século XXI. Agora, vamos evitar nesse trabalho de deixar lacunas claros para ser preenchido pelos pósteros. O povo que vem depois da gente, quer dizer, vocês não vão deixar que eu venha na próxima vida para preencher os buracos, vocês deixarem. Você está entendendo? Eu estou falando do meu caso, por exemplo. Mas é o caso de vocês entre nós. Então eu não quero deixar lacuna demais também no que eu estou fazendo, para não dar trabalho para vocês. Tá certo? Isso até chegar ao século XXII. Pelo menos para esses livros servirem para essas próximas décadas. Vocês têm 9 décadas aí pela frente. Hein? Microfone. Sem saber, não. Mas, por exemplo, você acha... Não é não, esse é o mais fácil. A coisa mais difícil que tem é evitar as lacunas. Você não acha, não? Eu acho. Então, evitar as lacunas sem fazer estupro? Não, mas o estupro a gente não está fazendo. Por exemplo, vocês acham que eu estou fazendo estupro evolutivo com vocês? Eu acho que não vai ter, não. Agora, entenderam aí? Posso parar? Tá vendo? Eu quero que venha a quarta vez. Pagando bem, eu estou aqui para ele, não tem nada. Tem Deus que pague bem, né? Então, vou repetir tudo de novo. O seu texto deve buscar o seu posicionamento pessoal de escritora, de permanecer entre a carência dos leitores e um possível estupro evolutivo que você possa fazer perante esses leitores. Conforme o texto, é preciso ter cuidado com isso para não passar da conta. Se não explicar bem, faz estupro, porque a pessoa vai entender errado, você joga todo mundo no buraco. Agora, você tem que pensar nesse processo das lacunas para evitar e ficar no seu momento evolutivo que nós estamos no século XXI. Então é de 2008 a 3000. É aquele negócio que eu falo, vocês estão perdoados até o ano 3000. Entendeu? A situação é esse século. Agora, com isso, nós vamos evitar o trabalho de dar trabalho para a próxima geração, que são os pósteros, de vir preencher as lacunas que nós não suprimos. Entende? Quando chegar ao século XXII. Porque senão vocês estão cuspindo para cima. Vocês estão fazendo uma coisa que depois vocês têm que vir aqui para trabalhar. Agora, aproveita, porque a maioria de vocês está fazendo o primeiro livro agora. São muitas vidas, vocês não mexem com isso. Então, se vai fazer já um livro com lacuna, o próximo livro da próxima vida já vai ser para preencher esse, que a gente está danado. Então, ó, existe em primeiro lugar aquela técnica. A hora que você fizer um texto, você olha para ele e fala assim: eu vou arrepender desse texto daqui 10 anos? Artigo que a gente escreve, eu sempre usei essa técnica. Eu já escrevi há muitos anos sobre isso. Eu vou me arrepender desse texto quando eu ler daqui 10 anos, daqui uma década? Pensa bem. De modo que eu confio em vocês, hoje que é o dia do escritor, eu pedi para o Marx para colocar um quadro sobre o dia do escritor lá na Editares. Para quando o povo chegar e vai ver aquilo. Para dar valor para o escritor. Fazer uma homenagem ao escritor em tese. Né? É o escritor desconhecido. O jeito que eu sou velho desconhecido. Monumento ao escritor desconhecido. Acho que a Roseli está primeiro aqui. A Roseli está aqui. Tá. A Roseli está aqui para meia hora. Então deixa ela também. Essa aqui que pega no lance. O que você falou foi se não explicar bem. Aí eu entendi tudo. Então tá. Professor. Na parafatologia, segunda linha, você poderia explicar um pouco mais sobre as singularidades da intermissiologia? É o que a gente falou ontem sobre esse assunto. Por exemplo, a singularidade. O que é que foi tão específico, principalmente no seu caso pessoal,
na sua intermissão. Por exemplo, coisa que você não dava valor, uma coisa nova, chamou atenção. Por exemplo, muita gente, eu já expliquei isso aqui, foi tirado da Terra temporariamente e fizeram uma excursão paracientífica em outro planeta. Aquilo você estava aqui há milênios e não tinha ido no outro planeta. Isso foi singular. E a intermissão do curso intermissivo, aconteceu isso com muita gente. Só isso aí já é uma singularidade irretorquível, inconcursa, incontestável. Tá certo? São coisas assim. Na verdade, se examinar esse aí, aconteceu com muita gente. Agora vamos ver o que aconteceu com você em particular. Como é que eu faço para Então, por descobrir exemplo, uma coisa essa que deve ter singularidade? acontecido. Veio uma pessoa de muito tempo, que hoje é um evoluciólogo, e veio agradecer a você a vida que esteve com você há muito tempo, que ele foi seu marido. Essa é singular, não é? Aí você esborracha-se toda de vergonha. Está querendo saber, está explicando. Esborracha-se toda de vergonha, quer dizer, vira papel. Sabe o desenho animado? A pessoa cai aquela coisa no chão. Eu queria saber como é que eu faço para descobrir essas singularidades, para recuperar essa... Aí é estudar tudo sobre o parapsiquismo, as retrocognições, a intermissiologia e ver o seu trabalho. Agora, não ficar preocupada com isso como sendo a coisa principal. É fazer o seu trabalho e levar aquilo que você está fazendo. E de acordo com o trabalho, se aquilo tiver necessidade, carência, de explicitação, aquilo vem espontaneamente. Esse é o caminho. Tem lógico? Sim. Vamos por aí. Agora, você está vendo que você achou que a hora que você mudou aquelas coisas, tudo que você já tinha feito, não tem nada. Aquilo é o primeiro passo. Você estava no preâmbulo, na antessala. Está certo? Sim. Aquilo é pequeno ainda. Agora, entendeu? Hoje é dia do escritor. Tá, não. Ele está bem adiantado, ele está com quase 200 páginas. Pois é, vamos ver isso. Estou esperando. Pode não. Tem uns 3 ou 4 que já vão entregar o livro já para o prelo, né, como a gente falava antigamente, para a editora. Mas então, certo? Eu tenho 2 perguntas. Uma, vou começar que está mais no tema aqui, que é em relação à lacuna que você falou, que a tendência do escritor a gente não pode deixar lacuna para não ter que depois o próximo livro da próxima vida, ou o próximo dessa vida mesmo, ser para explicar essa lacuna. No caso do Balzac, quando ele psicografa O Cristo Espera por Ti, ele tentaria ele falou isso. De ter... Está lá no início. Esse é um caso, né? Está lá no início. Tá. Ele não tinha falado nada sobre reencarnação. E esse então seria um exemplo aí, de autor... é típico. Tá. Então agora vamos para outra pergunta que está mais relacionada também com a questão de intermissivo e com algumas coisas que você falou na semana passada, naquela tertúlia de localização, né? Que você fala que teve a turma que ficou que tinha da turma de 70, teve uma turma que ficou trabalhando, a turma que ressomou em 70, né, na década de 70, ficou trabalhando e teve o resto do povo, nada pessoal, e o pessoal ficou fazendo social extrafísica lá, porque tinha... foi o que você falou. Não, ele falou assim, não, teve um povo que ficou mais enrolado, eu quis entender o que era esse enrolado. Ele falou, não, é que ainda tinha que fazer uma social extrafísica, tinha um processo de liderança. Eu queria entender o que é essa social extrafísica. Tem como dar um exemplo? Qual que é o tipo de atitude que a Projex faz lá? Isso. Você e o papai. Presta atenção. Observe. Tá. Relações. Agora, põe a mamãe no meio. Uma outra coisa. Você é caçula. Não, ela entende. E daí, ela entende.
Se eu for pensar, você entende tudo o que eu estou falando. Observe. Mas, ó... Vou falar uma coisa minha, para servir de exemplo aí no caso. Tá. Meu pai se separou da minha mãe porque o meu avô não permitiu que eu morasse com a minha mãe, devido à pulação de cerca. 11 anos depois, é que a gente conseguiu juntar. Para isso, ele teve um bicho no pé e fez, porque senão não ia nascer. O negócio era com a minha mãe. Entendeu? Agora você, raciocina, coloca todos os peões, a dama e o rei em cima do tabuleiro de xadrez. Você vai começar a entender esses processos. Tá, mas aí nesse caso específico, se eu me coloco nesse contexto, eu estaria como consciex, meu pai e minha mãe já sendo consi. Então não tinha trabalho consciex para consciex, era consciex mas você teve que esperar os irmãos e as duas irmãs antes, presta atenção. Tudo tem sua razão de ser. Veja, a graça foi a primeira. Teve um irmão, nasceu depois. A graça foi a primeira, ela sim. É que teve que enfrentar mais problemas. Todas vocês. Ela abriu o caminho. Pensa nisso. Agora, isso tudo está aí. Agora, estuda só essas peças, as personalidades que nós estamos falando. Só aí você tem uma meia vida para estudar. Isso é impressionante. Agora, ó, todo mundo aqui tem esse. Todo mundo tem esses quadros, tem esse elenco. Tá, mas tem aí... essa tragicomédia, ou a divina comédia, ou a comédia humana. Vocês arranjam aí, vocês querem o que vocês quiserem. Tá, mas aí o trabalho, volto a perguntar, ele acaba sendo mais de consciex para consim, Mas é. O que é que você pensa que eu vou conseguir é para ajudar as consciências, não é? Não, mas é que quando eu tinha entendido da semana passada... É para ajudar a consciência que vai ser consciência. Sim, mas... O negócio aqui é a gente ser macho e fêmea aqui, que não é fácil. Porque na semana... Então aqui a gente está falando de um caso específico, né? Porque eu tinha entendido que seria alguma coisa da consciex, no caso então... com outras consciex que você falou até na questão da liderança, né? Pode ser. Mas nesse caso aí não, você tem que ver que aí tem esse processo. Agora veja, agora eu venho a minha pergunta para você, já que você me perguntou, eu faço a contra-pergunta. O que você está fazendo nesse tempo que eu não sei? Então. Você entendeu? São muitos anos. O que você está fazendo? Eu nasci em 32. Eu nasci em 77. Pois então, são exatamente 45 anos. 40, como diz os caras lá, 45 anos. É muita coisa. Entende? Agora, vocês estavam ajustando, você estava ajustando os processos políticos. É mais ou menos a linha do Lógico. Então aí quando você menciona essa questão política, daí então é aquilo mesmo que eu tinha entendido, agora, a questão de consciência para viu uma opção de coisa minha. Tá. Você viu eu atender no meu consultório liberava. Tá vendo? Uhum. E outra coisa, teve época que você estava chorando as nossas coisas. O negócio que você via, com um monte de coisa que havia. Agora você viu. Você esteve lá liberava para ver no consultório? Não, né? Porque se vocês forem lá, muitos de vocês vão ter o déjà vu, o dejaísmo. Déjà vu, entende? Uhum. Muitos vão ter, porque lá ainda tinha as coisas mais ou menos da mesma época. Tá, e agora aí... você veja, ali foi pouco antes de você renascer. Muita gente me viu lá por causa disso. Essa parte, então, de Uberaba, muita gente lembra, porque foi pouco antes. Aquilo fixou muito. Tá. Todo mundo já estava muito assim esclarecido. Entende? Que já vinha de muito tempo. Agora, aqueles que tinham um processo no tapa, esses vieram logo. Que é o caso do Ulisses.
Tá, então assim, se eu levar em consideração essa informação que está chegando agora, de que eu já te acompanhava no consultório, tudo, olhava. Eu é que acompanhava vocês. Tá, você... Eu urubu servando, quer dizer, beleza? Isso já... Agora, aí, nesse caso, quando eu vim para cá, o jeito era vocês ficarem igual essa turma que está aqui, ó, de olho na gente todo dia. Mas isso já não é indicativo. Que ri melhor quem ri por último. Isso é indicativo. Vocês podiam estar rindo lá, mas hoje também esse povo, igual essa turma, estão vendo vocês agora. Todo mundo é coberto, todo mundo, como consegue, de todo jeito. Mas é um indicativo de que estava mais para lucidez do que para... Senão não estaria aqui. Tá. Agora, Gisele, negócio mais sério. Negócio mais sério são daqueles que de estar e que não estão. Uhum. Então esses estouraram, julgaram para cima a lucidez. Entendeu? Uhum. Vocês estão vendo a lógica disso aí, tá? Você viu o entrosamento disso. Agora, ó, observa o temperamento do seu pai, o temperamento da sua mãe, o jeito que vocês foram criados, a situação toda. Tudo tem sua razão de ser. Eu mesmo queria fazer uma intervenção nisso aí antes, mas o nosso amigo não tem sua razão. Tá. E aí, então, já que você está falando, no momento onde as coisas... Agora, ó, pensa, e os outros seus amigos do seu grupúsculo particular, aquele grupinho, aquele que é. Tem outras pessoas além desse da família nuclear. Alguns desses estão por aí. Entendeu? Agora, vocês, no assunto, principalmente esses são mais intelectuais, como é o seu caso, e você vai nascer num ambiente que não é intelectual. Não tinha nada. Entendeu? Você veja como é que isso era necessário. Por que é que eu não fui assim? Por que eu nasci de uma mãe que era professora e de uma capacidade acima da média? Minha mãe era superdotada. Agora, o que se passa? E meu pai, dentista, super inteligente, vigoroso, como é que é isso? Com todos os altos e baixos, eu fui agraciado com um ambiente intelectual melhor. Agora, lá naquele fim de mundo era igual de vocês. Só que de vocês era mais buraco do que a minha terra, na minha infância. Monte Carmelo era um pouco melhor do que o buraco que vocês viviam. Mas é um pouquinho. Não, eu conheci lá, eu vim de perto, sei como é que é a situação. Agora, tudo tem a sua razão de ser. Então, a primeira coisa, o que é que determina isso tudo? Essa determinação não está na sua mão, é você que decide. Há uma incidência dessa condição em cima da pessoa, praticamente compulsória. É quase que uma faca no peito, é o problema do determinismo. Uhum. E outra coisa, quase sempre, no caso aí nosso, a maioria aqui, todo mundo está ciente disso. Foi com a anuência de cada um. Vem um determinismo com a anuência de vocês. Não, estou de acordo, está tudo certo. Entende? É como se eu falasse, ó, vou dar um beliscão em você. Assim, pode dar. Entendeu? Mais ou menos, estou sendo bonzinho. Hein? Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Por que a gente quer estudar tanto? No micrófono. E tem tanta dificuldade, então, de fazer uma escolha, de vir num lugar mais propício para isso? Por que a gente... Você que escolheu. Não, então, mas por que tem esse determinismo de fazer com que você venha... Isso é culpa, devedores, sua conta, seu saldo, está furado. Tem que consertar o que é essencial primeiro. Primeiro ver o essencial, prioritário. Todo mundo aqui atendeu esse prioritário. Agora veja, a pessoa que já veio para cá e que está saiu algum peso das costas, quer dizer que essas coisas todas já estão mais ou menos amainadas. Já está bem melhor a situação. Entendeu? Mas essas restrições, elas significam, tipo assim, superações que a gente tem que empreender, então, né? Isso depende disso. Tudo é só isso. Eu venho falando aqui, tudo é esforço pessoal. O esforço do vizinho não adianta. O esforço do cachorrinho não adianta. O esforço da gatinha que a gente gosta não adianta nada. Tem que ser o da gente. A gente ajuda, mas quem resolve somos nós, com a gente mesmo.
Ficou mais ou menos claro isso aí? Agora pensa nesses detalhes. E outra coisa, olha da agora para frente. Até o ano que vem, então. Na questionologia, a primeira pergunta, sobre a classificação da intermissão a partir das ideias inatas. Sim. A pergunta é assim, se a gente faz a relação já dessas ideias inatas, essa... Por exemplo, olha o caso da Gisele aí. O que é que eu falei? Ela aí é uma cabeça. Agora, o nível crítico dela, a faca de 2 gumes. Ela não é. E tem sido assim. Isso é ideias inatas. Sim. Você, por exemplo, você às vezes é muito excitada nas coisas. Quanto tempo você está trabalhando nisso? Você já está melhor. Agora, ó. Estou sentando. Como é que você fala? Menos. Se deixar... Não, se deixar vai, mas está menos agora. Você está entendendo? Isso são processos das ideias inatas. A partir disso, tira as outras ideias, localiza, identifica o resto. O que eu ia perguntar era para a gente conseguir avaliar a profundidade dessas ideias, para então avaliar o tipo de intermissão. Por exemplo, tem a relação das ideias. Agora, a partir daí, eu avaliando essa profundidade, eu sei se ele é mais prolongado ou não. A conteudística do processo de destino. É isso aí que você está falando. Conteudística. Pensa nisso. Agora, ó, você já notou que você, desde que apareceu com o processo da conscienciologia, você estava preocupado com o processo da difusão, principalmente didático das coisas. Eu lembro quando você apareceu as primeiras vezes. É o seu pensamento. Então, veja, isso é ideia nada. Você já mexeu com isso demais. Foi um aspecto bom seu. E não o outro, pois é. E não o outro de manipulação. Você está entendendo? Então, é por aí, isso é ideia nada. É assim que a gente localiza e identifica. Agora, observa que com o tempo isso vai clarear um monte de outros setores. A partir daí, a mesma coisa com ela, a mesma coisa com você, a mesma coisa com todo mundo aqui. Eu queria complementar essa pergunta dela. Sim. Aqui. Laura, acho que posso falar na tua frente que eu estava... Não, ainda que eu já estava pensando. Tá bom. É com relação à continuação da pergunta da Ana, para a gente fazer a avaliação da prolongada, da curta. A minha pergunta é assim, ó, o senhor já tinha falado na tertúlia passada, umas 3 tertúlias atrás, com relação à data de nascimento. Mas aí eu fiquei pensando se não teria um outro, tipo, aprofundamento das ideias também, se isso poderia ser um parâmetro, assim, para entender, para avaliar. Primeira coisa, uma pessoa que mexe tanto com matemática igual você, mostra que você foi homem não faz muito tempo. Não é óbvio? Eu estou falando alguma besteira? Mas... Eu não estou falando que foi da vida anterior, não. Sim, entendi. Na época do Euler. Tá, entendi. Meu amigo, na época do meu amigo. Do seu amigo. Agora então vamos... Ele era seu amigo, Euler? Não sei. Eu vi falando dele. Ele está ressomado, esse cara. Tá. Às vezes quando está ressomado é bom porque o arquivo está encerrado temporariamente. Olha. Então, aí o que eu fico pensando assim, ó, me colocando assim como... Então, olha o que eu estou falando, não é o meu amigo olha que vem, não, aquele cara olha. Daqui a olha, né? O outro é olha. Falando é o matemático. Tá, não, porque assim, ó, eu assim, olhando a minha vida, assim, eu não tive muita ideia inata, assim, até uns 40, sei lá quanto tempo. Aí, mas assim, ó, aí assim, agora eu conheço as coisas, assim, tem mais alguns conhecimentos, eu tenho muita profundidade. Aí eu fico na dúvida. Sim, mas é que o islamismo permitiu mais que isso. Como é que é? O islamismo não permitiu mais que isso nessa vida. Eu recuperar antes, é isso? Escuta,
Matemática não é um processo islâmico? Não, matemática, de modo geral, numerologia, em geral, tudo é islâmico. Agora veja, é a sua cara. Agora veja, nessa vida, devido à vida islâmica, não permitiu você ampliar isso por você. Você, com o conhecimento que você tem, você não precisa nada de Valdo Vieira, de conscienciologia, para descobrir a conscienciologia. Você faria isso sozinho, sem precisar de mim. E foi a família que prendeu isso, porque não falava desses assuntos. Segurou tudo, não permitia. Mas isso eu fico na dúvida, porque assim, se eu tivesse mesmo essa condição que hoje eu estou recuperando, não era para eu ter mesmo, independente da família, recuperar? Quantas pessoas é que recuperaram independente da família? Isso chamado repressão. Repressão da educação, da mesologia, do papai, da mamãe, do ambiente, da etnia, da cultura. E tem outro nome pior, né? Tem um nome pior, que é uma expressão que eu uso há muitos anos. Idiotismos culturais. Coloca tudo nesse liquidificador, para ver o que sai. Então, a última pergunta, então, é o fato de eu ter sucumbido a tudo isso... Não, você não sucumbiu. Não. Até os 40 anos, fiquei aí... Não, você está vivo, você conseguiu superar. Quando sucumbe, a pessoa partiu para outra dimensão. Entendi. Você não, você está aqui, está na mesma, o corpo é o mesmo. O negócio é a mudança de corpos. Agora, raciocina nisso mais profundo. Uma equação composta. Tá certo? Vou recorrer ao Euler. Equação com vários... Vou recorrer ao Euler. Ele que era o nome das equações. A coisa vai ficar mais clara. Valdo, eu queria saber o caminho. Essa autopesquisa para chegar às ideias inatas, como que se faz isso? Olha, quais são as suas tendências? O seu sangue italiano de bater no peito. Seus surtos. Você vê tudo, a ideia inata, isso aí. A ideia inata, aqui mais fácil que a gente tem para ver as coisas, é baseada nas emoções. É o temperamento. E vocês têm mais facilidade de ver o processo de emoção. Pode ser que daqui 2, 3 gerações isso já não vai mais acontecer. Mas o temperamento tem que haver com a ideia inata, mas existe uma parte, vamos dizer assim, intelectual, de mental soma, das ideias inatas. Não quer dizer nada. O que adianta a pessoa ter uma opção de coisa de mental soma se ela dá surto? Se ela sobe pelas paredes, se ela perde as estribeiras. Ela não domina isso aí. Então, está dizendo a parte emocional é mais importante? Não é mais. No caso, não. É a doença maior. É a doença maior no caso, no contexto. Mas agora não adianta nada o processo ter brilho, uma beleza. Olha só, o brilho do caso que fez aquele Gatling, que fez a metralhadora. Uma inteligência, fez uma metralhadora. O que adianta? Às vezes ele estava até eufórico, ele não estava com raiva de ninguém quando ele fez. Veja só que contraste. Não, o contraste violento, né? Terrível isso aí. Mas então, agora, você não fez nada de ruim, viu? Quero te dizer. Essa base emocional, eu queria entender como que se chega à ideia inata. Tudo bem, tem a ver, mas... Isso é ideia inata, já é ideia inata. A base emocional já... disso você vai ver que ideia que eu tenho com isso. A ideia inata por si só, a base emocional, isso? Não, é uma coisa junto com a outra. Raciocina que você vai me dar razão com o tempo. Não, agora aqui na parafatologia, na linha 3 e 4... Sim. O preparo das equipes interassistenciais humanas por meio das equipes extrafísicas. Eu queria saber os detalhes, lógico que... Por exemplo, quem é que veio dos italianos lá, do Alcadipani, antes? Como é que foi isso? E outra coisa, preparação filho, a filha... Mas aqui está falando esse preparo é lá no intermissivo. Lá no intermissivo. Quantos anos? Desde o século XIX. Tem muita gente aqui que começou esse preparo no século XIX. E outra coisa, não tinha ideia nenhuma do que ia acontecer, mesmo como consciência.
até juntar tudo. Mas assim... E outra coisa, muitos de nós, no meu caso eu não posso dizer que seja, mas de vocês, muita gente, vocês queriam que fosse outra mãe e outro pai, mas não deu. Estava mais enrolado que os atuais. Então é meu caso. Não pensa bem nisso. O meu caso é esse, mas estou te falando a partir de você. Ao mesmo tempo eu estava enrolado com todo mundo estava um pouco enrolado. Igual no ovelho de lã. Mas eu acho que o pior da história, eu não tive condições de assisti-los também. Não pode assistir, escolhi, que é o pior. Escolha também, mas eu não tive... Isso. Então, foi uma coisa de chegar e mostrar para você, está aqui, pega ou larga. É lógico que você pegou, você não é bobo. Aí é que vem a intelectualidade te ajuda. Na hora da decisão você vai, mesmo que o negócio seja pesadinho. Mas lá eu já sabia que era pesado, e escolhi isso. Não, sabia dos percalços, vicissitudes. Né? Tem um nome em português que é raro, que é estorcegão. É o estorcegão da dificuldade. Vocês vão adicionar o que quer dizer estorcegão. Mas o fato também de eu sair cedinho de casa, sair do processo, parece que foi positivo. Até um certo ponto. Mas, por outro lado, eu até um certo ponto. Abandonei. Agora aí vem aquela pergunta que eu tinha. Você saiu em paz ou com o metralhador na mão? Não saí em paz, não. Então não adiantou nada. Não saí em paz. Eu, por exemplo, saí em paz. Mas depois de certo tempo ganhei uma paz, mas na época... Não, eu sei, mas não tem dessa. Isso é frase que consola. Vamos ver o negócio, o que é que ficou, como é que é a situação. Então esse raciocínio assim, frio, tem que seguir. Agora, você está no caminho, né? As coisas já melhoraram demais. Acho que relativamente bastante. Com hora sinistra. Cores sinistro. Tá certo? Gente, olha aqui. Na trinomiologia, o trinômio sinalética anímica, sinalética bioenergética, sinalética parapsíquica. Qual o papel ou função dessa sinalética no contexto da intervenção prolongada? Olha, a pessoa numa intervenção prolongada, ela desenvolveu tudo isso. E o parapsiquismo criou outro nível em relação com as vidas anteriores. Tá certo? Eu, nesse caso aqui, eu posso dizer que eu fui beneficiado com isso. Gostaria que o senhor explicasse o tipo de relação existente entre o período intermissivo prolongado e o tempo de duração do porão consciencial. Ah, sim. Isso aí, se uma pessoa, por exemplo, ela teve uma intermissão prolongada, mas essa intermissão foi um pouco, assim, vamos dizer, cheia de altos e baixos, ela pode ter chegado aqui ainda com algumas avarias, com alguma pane. Então, isso, o porão consciencial, ele pode durar mais. Então, só porque a pessoa teve uma intermissão prolongada, não quer dizer que ela vai ter um porão menor. Não, pode ser até o contrário. Porque tudo depende da qualidade, da duração dessa intermissão. A qualidade. Qual é, vamos dizer, o holopensene, aonde a pessoa ficava? A comunex era mais ou menos patológica ou era com predominância homeostática? Na tertúlia sobre a localização, o senhor falou sobre dois grupos que ressomaram. O primeiro, esse é o sétimo. O primeiro, nos anos 45 até 55, que tinha compromisso maior com as consciências já ressomadas. E o segundo, a partir da década de 70, que precisava esperar. Entretanto, restou a lacuna sobre os ressomandos da década de 60. Em que caso se enquadra? Não, o problema não tem nada disso. O caso todo é o seguinte, essa turma de 45 até 55, você coloca 60 no meio, não quer dizer nada. Você põe até 60, você está entendendo? E depois, de 65, por exemplo, em diante, qualquer coisa, aumenta aí o problema. É mais ou menos isso. Agora, ó, tudo isso é secundário. Vamos falar sério.
Estudo é secundário, esse processo cronológico aí. O que interessa é a pessoa ver com as ideias inatas que você vê. Nasci no ano tal, tenho tantos anos. Quais são as minhas ideias inatas? Elas são propensas para a homeostase ou são propensas para algum caso de patologia? É isso que tem que ver. O que predomina nesse processo? Isso é mais importante que saber o processo da cronologia. Eu não sei se aí vocês entenderam. Se não entenderam, o negócio pergunta mais, que nós não estamos cobrando nada aqui para responder. Agora, o caso, esqueça um pouco a cronologia e veja seu caso específico. Nasci no ano tal, minha condição é essa, por quê? Aí é a autobiografia da pessoa, é a anamnese dela. Ela tem que estudar a parasemiologia do caso. Não tem jeito. Intermissiologia é estudo de parasemiologia para nós. Não tem outro jeito. Entendeu, Roberto? Até aí você. Você não está montando a aula lá sobre isso. Esperar o microfone chegar. Ai, não tem problema. Posso falar? Eu estou aqui também esperando. A minha pergunta, Álvaro, em relação com o que você falou para dizer respeito à intelectualidade. Você falou que ela era uma pessoa muito intelectual e que resumou numa família que não tinha ambiente intelectual. No meu caso, eu acho que é uma coisa muito parecida também. Tem um monte de gente. Aí eu queria entender bem... No meu caso, eu considero como exceção. Mas então, por que acontece isso? É para forçar algum tipo de... Não é forçar, é ajudar o povo. Vocês vieram para ajudar esse povo. É para dar um exemplo, então? É mais do que exemplo, né? É ajudar, é conviver. A coisa mais séria, é suar sangue, que eu chamo. Eu fiz isso. Mas, por exemplo, no meu caso, eu acho que isso não me ajudou em nada, ao contrário. Porque eu fui... Não, mas... Quem é que falou que é para te ajudar? Não, eu sei, mas como é que... Agora, o caso todo é o seguinte, vamos ver por que te ajudou. Você tinha débito dentro daquilo, você veio para ajudar nisso aí. Você não se sente bem que você está reclamando das suas coisas para você. Mas o trabalho, você estava com credores, você pagou. Sim, você estava fazendo, como é que é, serviço social. Não, mas eu não me expliquei bem. Até hoje? Eu não me expliquei bem. O que eu queria falar é assim, se eu tinha que dar exemplo de intelectualidade, o ambiente, no meu caso, me engoliu. Eu não consegui ficar intelectual, então eu não consegui dar exemplo. Mas o seu ambiente era intelectual? Não, nada, todo o contrário. Então, você continuou do mesmo jeito, ela também. Mas eu não estudei, eu não fiz nada com a minha intelectualidade. Ela sumiu, porque foi engolida. Pois é, mas é isso que eu estou te falando. Presta atenção. Você foi lá para ajudar esse povo duro, sério, surdo, mudo. Viver com eles. Ajudar, fazer assistência. Mas não através da intelectualidade, então. Não, mas ninguém está falando nisso. Tá, então. Raciocínio. Não, ela agora começou a ser intelectual. A gente escreveu artigos sobre essa moça, não sei o quê. Outra coisa, você é pré-escritora. Escuta, eu quero te falar que você não estava aí, que hoje é dia do escritor. Você ontem estava lá comemorando São João, Capoeira é pré-escritor. Hoje é dia do escritor, dia 25. Tá certo? Ô Roberto, você escutou bem isso que eu estou falando? Olha o meu dedo do seu nariz. Professor. Agora, você começou a entender agora. Sim, é que eu estava com o foco na intelectualidade. Eu estava pensando assim, que se eu era mais intelectual, que a PROE estava completamente relacionada com a minha intelectualidade já desde aquele momento. Sim, mas tem então, uma coisa. Agora, vamos mostrar onde é que a sua intelectualidade funcionou. Você lembra de alguma coisa? Eu te falo aqui, baseado em fato. Não. Quem é que ficou na Espanha? Você não ficou. Sou eu que saí. Isso mostra que você raciocina. Por incrível que pareça. Mesmo que você não queira admitir. Mas não tem lógica? Mas então... As irmãs todas, aquele monte de gente, ninguém saiu para a intelectualidade nem de lá, né? Não. Está todo mundo lá.
E ninguém estuda. Nossa bênção para todos. Muita energia positiva. Tudo tem sua razão. Mas no caso, Valdo, aquele ambiente no que eu resumi, ele era completamente contra a intelectualidade, tanto que, assim, não era só que não tinha facilidade para entrar na intelectualidade, todo o contrário, era um contrafluxo muito grande para poder estudar. Tanto é que eu não fiz faculdade. Você pagou lá, fez força, você fez força. Você está dando exemplo o tempo todo. Até hoje o povo ainda não está te entendendo totalmente. Não. Isso mostra que o negócio era bem baixo, um negócio bem sério. Tá certo? A minha família, não posso dizer isso, eu fui agraciado com gente que gostava de estudar. Em casa tinha muitos livros. Tá vendo? Em tese, a gente poderia falar assim, que na hora da gente resumir em uma família, se não fosse uma família que ajuda no processo intelectual, é porque aí a gente tem muita mais coisa que limpar, então é assim, né? Isso é um dos aspectos. Tem 1000. Esse é um. O caso de você, por exemplo, você já resumiu num ambiente intelectual, que ajudou você, porque você tinha... Eu estou no segundo patamar. Nisso aí eu fui agraciado pela situação. Agora veja, eu fiz força para isso. Claro, se eu tivesse juntado meu pai com a minha mãe, não teria dado a mesma situação. Então as pessoas que já resumaram com um ambiente intelectual já estão... No ambiente, vamos dizer, de tsunami. Estavam separados, a gente teve que juntar, houve um processo de tragédia em cima do meu pai, com aquela coisa toda. O negócio não é fácil. Outra coisa, o parto difícil, depois vem o outro, segundo parto, mais difícil ainda. Mas no caso da Gisela e no meu, por exemplo, Valdo, a gente não teve chance de escolher. Foi uma coisa que era necessária. Vocês escolheram sim. Eles chegaram para você e falaram assim, tem essas chances aqui. Aí você perguntou assim, vocês que sabem, qual que é o melhor? Aí falou assim, o melhor é esse. Eu falei assim, então eu aceito. Nada imposto. Agora veja, isso depois do curso intensivo, porque antes não tinha isso. Antes ninguém estudava com você não. Aqui vinha por tactismo. Sabe o que é tactismo? Vem por vegetalismo. É vegetativo, é automático, é instintivo, entendeu? Então, vocês estão ótimos, nós estamos ótimos. Já não está podendo, já. Tivemos alguma escolha pequena, assim, ó. Mas já é uma escolha, já é alguma coisa. Professor, sim. Relacionado ao que a Gisele tinha comentado, essa questão de ter vindo, não sei quantos irmãos veio antes, né, para chegar a ela. Eles estão preparando, seria mais ou menos isso, o caminho para a gente chegar. No caso, eu tenho 3 irmãos que chegaram, passaram por algumas questões de enfrentar a família, processo autoritário e tudo mais. E eu cheguei numa situação um pouco mais facilitada. Isso é algum... Diz assim, Foi facilitada. Então, você tem que contar na sua, vamos dizer, assistência. Então, a gente tem que fazer a retribuição daquilo que a gente recebeu. O seu recebimento nisso... Você tem que pagar por isso. E quais pontos, assim, características importantes, assim, para avaliar na família? Olha, analisar o pai, a mãe, os irmãos. Diz respeito ao saldo da ficha de cada um e depois da ficha do grupo. Existe uma ficha grupal também. O que eu já listei, assim, são trafores e trafares que eu identifico no grupo. Alguns... olha o saldo. Tem alguns elementos, não, esse galho é podre, o saldo é preto. Não, esse galho aqui é viçoso, o saldo é azul. Bom. No caso, como eu cheguei depois, com toda essa facilidade, eu teria uma responsabilidade para ajudar esse grupo? Sempre a gente tem, né? Para ajudar essa parte que nos faltou? Você tem que ajudar, ainda mais se tem esse curso intermissivo. Não interessa se chegou primeiro, chegou depois, chegou no meio, chegou atrasado, foi temporão, não interessa. Sempre tem a obrigação de ajudar. Professor. Obrigação, viu, gente, que eu estou usando, dever, tá? Autocompromisso. Professor. Sim. Ainda há pouco, falando sobre a frase enfática, o senhor falou do ciclo da atividade e que, portanto, a intermissão seria produtiva e prolongada. Então, eu posso pensar que não existe
ter uma intermissão curta e produtiva? Existe. Existe, né? Existe, lógico. Depende da pessoa. Tá. Isso tudo que você andou falando aí explica de uma certa forma. O que acontece mais. Tá. É. Ok. José, você puxa para mim, Ulisses, você puxa para mim essa cortina aí, para que o negócio está dando um reflexo aqui, viu dentro do meu óculos na cara. Pois é. Lá ficou um pouco aberto, não sei o que houve aí nessa cortina. Ah, está quebrada? Vamos arranjar uma outra ventana. Vamos arranjar uma outra ventana aí. Professor Walter. Sim. Oba, tá começando. Pô, só um pedacinho lá. Tá vendo lá? Ele tá fazendo massagem. Perfeito, Luiz. Muito bom. Você descobriu. Não, agora não tá bom. Já tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não precisa mais não. Tá perfeito. Professor Walter. Sim. Hoje você falou algumas coisas que determinam essa questão da ressoma. Então eu anotei algumas coisas. Você falou do holopenicente anterior, dominante da consciência, enquanto a gente estava no período intermissivo, a relação grupo kármica, o projeto de vida atual, os seus talentos que você tem para poder fazer, as ideias inatas que você tem que vai aproveitar, a holobiografia, né? Os guetos que você tinha, as companhias que você tinha. Mais próximas, mais chegadas, mais íntimas. Agora, disso tudo que você colocando, tudo isso no contexto, o que tem mais peso quando você fala assim, olha, eu vou cair lá naquele... Companhia. Porque você fala, eu vou ter esse pai, essa mãe, essa família. Companhia. Cabe o processo de você fazer ressarcimento, você pagar. Porque... Às vezes, os credores nem sabem que são credores. Como é que é? Às vezes o seu credor nem sabe que ele é um credor. Se soubesse, seria pior. Mas você tem que ajudar. Você está sabendo que você é devedora. Então essa lei da retribuição, ela obedece esse critério da convivência que você tinha das relações inevitáveis. É isso que tem a seriedade. E é isso que vai fazer, na realidade, a gente poder superar uma série de coisas. É isso que você fica livre do pior. Ah, tá. Porque você comentou... Tudo isso é recomposição da interpretação grupal. Tá. Então, ninguém está fora de interpretação grupal. Porque eu vejo assim, eu estou aprendendo, por exemplo, quando você tem essa visão multidimensional... Nós estamos passando agora o pente fino e o micrótomo no processo do mecanismo das ressomas de vocês todos. Vocês não perceberam. Nós estamos já mexendo com isso há alguns dias. É verdade. Já há alguns dias. Eu também vendo. Eu coloquei vários verbetes nesse encaminhamento propósito. E essa lógica multidimensional, vamos dizer assim, muitas vezes aquilo que parece ser ruim acaba sendo positivo do ponto de vista evolutivo. E eu estou tentando ver sobre essa ótica, vamos dizer assim, né? Se a sua vida está ótima, você está perdendo sua vida. Essa é a regra. Você tem que ter percalço, você tem que ter crise de crescimento, senão você não cresce. Sem crise de crescimento não é evolução nesse nível nosso. Então a gente pode ter um raciocínio, assim, por exemplo, no caso, como você estava colocando, por exemplo, no caso da Graça, né, da Gisele, que teve uma situação difícil com o pai, com a mãe, né, e assim outros que a gente tem aqui. A gente tem que avaliar, assim, essa relação, a gente teve uma participação, uma responsabilidade com isso, e com isso a gente tem que pensar o que é que a gente tem para poder fazer com aquelas pessoas. E aquele ambiente, você vai reverter a sua oportunidade de fazer a reversão do processo. Não tem novidade nenhuma, é isso aí. A gente pode ter algum familiar nosso que também tem curso intermissivo, mas não se tocou, renegou a coisa, passou lá. Não quer ser os nossos amigos. Sua família tem 17 elementos? Outra coisa, então. A gente sabe que a passagem do tempo ela é relativa, está mais vinculada ao padrão daquela dimensão, né? Então, o curso intermissivo poderia ser, assim, entre aspas, esticado, trazendo para uma dada consciência, né, a oportunidade de experimentar uma certa transcendência, mesmo de dimensão para dimensão,
e ela experimentar uma passagem de tempo compactada, numa dimensão acima da Sim, isso aí que eu chamo o processo que a pessoa, em 10 minutos, ela vive um século. Isso então relativiza. Isso relativiza. Então, por exemplo, se colocar você durante 5 minutos com a mentalidade do serenão, você vai ter um próximo. Agora, eles calculam o que é que pode aumentar nisso. Não pode fazer muito upgrade. Tem que ser pequeno, senão vira estupro evolutivo. Em vez de ajudar, piora. Isso é que é o extrapolacionismo que eu falo, é fenômeno. No curso intermissivo também. Não, até um certo ponto, mas a própria pessoa aí que faz. Ela que procura isso. Agora, ó, em tese, a maioria aqui, e os outros que não estão aqui, curso intermissivo já foi extrapolacionismo violento. Em tese. Não tem lógica isso para vocês? Não tem? Agora? Agora, qual a relação da sensação de não pertencimento ao grupo nuclear, assim do estrangeiro, com a interdição prolongada? Ou para aqueles nascidos entre a década de 70 e 80, nascidos em 75. Olha, a questão é o seguinte, sensação de não pertencimento. Se você nasceu em 75 e tem essa síndrome do estrangeiro, mostra que você não está muito preparado para a situação. Precisa se preparar mais. Eu recomendaria, na minha questão de avô ou bisavô seu, é isso? Que você dê um jeito de estudar mais o essencial e esquecer a parafernália de excrescência e de coisas inúteis, que é o rolo compressor das inutilidades onipresentes que tem todo lado. Tem que esquecer isso e ver qual é o essencial no seu caso. É bom, em primeiro lugar, ver o prioritário. Sei que é o prioritário nessa história e pensar por aí. Nos últimos 3 anos tenho tido crise de pânico, apesar de já ter tido algumas projeções lúcidas quando criança. Ficou uma sensação muito ruim quando penso na dessoma e no estatismo. Chega a ter uma sensação de que vou enlouquecer só de pensar nisso. O que posso fazer para superar essa dificuldade? Primeiro, isso mostra que você passou uma temporada na baratosfera. Segundo, isso mostra que até hoje você tem alguma companhia da baratosfera. Terceiro, você tem que dar um jeito de cortar essa companhia. Essa companhia não é boa. Dá um jeito de tirar isso. O problema da síndrome do pânico, a lembrança disso é que você está entrando na onda, você está captando o holopensene, a psicosfera, a energosfera dessa outra consciência. No seu caso é um homem. Esse homem acha que você é posse dele. Outra coisa, ele é um cara que tem, como é que chama? Aquelas costeletas, tá? Só para você, eu estou dando, eu sempre pego assim, quando eu vejo, eu pego alguma coisa que seja bem definida para falar. Ele é um homem que tem costeleta. Ele se apresenta desse jeito, eu estou vendo aqui. Apesar de estar assistindo diariamente às tertúlias, há 2 dias consecutivos, ontem e hoje, participei de tertúlia extrafísica fora do corpo, semilúcida. Em paralelo a isso, tem necessidade de mais horas de sono durante essa semana, dormindo um sono mais pesado. Você acha que um fato pode ter alguma relação com o outro? Quais circunstâncias multidimensionais podem gerar esse cansaço e sono pesado? Assédio. Pensa nisso, isso é assédio. Desconta isso que está acontecendo com você fora do corpo. Deve ter alguma coisa aí pesada, senão não estaria isso. Olha, existe uma regra para o processo de energia que eu vivo falando. Quando você trabalha com as energias dentro de um processo assistencial positivo, ou seja, homeostático, equilibrado, isso não dá ressaca energética. Se deu ressaca energética, tem alguma coisa errada nisso. Isso não tem exceção. É ou não é? Tá certo? Então pensa nisso, você vai entender. Eu sei que você é uma cabeça, você vai entender isso aí. Eu sei quem é a pessoa, hein? Mas caiu agora nesse instante. Então tá. Não quer saber, você não precisa estar respondendo.
De novo, mentira. Professor? Me conta, o vídeo já está aparecendo também ou só áudio? Já tem imagem? Não, está caminhando. Já? Então tá. Se te falar isso aí, quando tiver bem claro, precisa avisar para todo mundo que já tem. Agora quem é que estava com o microfone? Professor, aqui. Eu não sei. Aqui, a Janete. Pode ir lá. Professor, eu gostaria de entender um pouco mais a questão dessa contabilidade aí da ficha, a minha ficha pessoal em relação, por exemplo, a minha família, meus pais, meus irmãos, e com relação à atual com os meus filhos. Qual o saldo se é que eu tenho um saldo positivo aí em algum aspecto aí da... Eu te pergunto. Mas como que eu posso... Faz o levantamento de tudo isso. Vê o que aconteceu com cada um com quem você conviveu até agora, desde que você nasceu. Olha o que é positivo. Se a maioria está sendo positivo, você está ganhando alguma coisa. Você falou... Olha os totais deles, quantos são, quem é que é positivo e quem é que é negativo. Todo mundo aqui pode fazer isso. Desde que você nasceu, o povo mais chegado. E você tem uma certa ligação mais séria. Acabou isso. Mas você entendeu até agora, ô Janete, isso aí? Eu cada vez eu estou assim meio enrolado, assim, para entender, porque... Não, pega todo mundo com quem você conviveu e veja. Quem é que está positivo e quem não está. Se mais da metade está positivo, você está ganhando alguma coisa. Certo. Isso não tem erro, é aritmética. Pode falar. A minha pergunta é sobre cronêmica. Você comentou há pouco que a gente começou a preparar essa vida talvez no século XIX. E a experiência que você teve no FIC de rememoração, se não me engano, foi no início do século XX, lá com o povo do curso intermissivo. Foi. Então, essa nossa intermissão, e você também já comentou que ela foi prostituída pelo curso intermissivo, ela foi prolongada em função do curso intermissivo. Então, a gente deve ter preparado no início do século XX essa vida? É mais ou menos essa cronêmica? Uma boa parte. Outros não tiveram nem chance. Tá, mas o grupo, a média... Algum tem. Adulto. Ok. O Valdo, aqui à esquerda. Esquerda. Quais são as variáveis que o evoluciólogo e a gente estudou para definir quem são os credores prioritários que a gente tem que pagar? Aqueles que estavam em linha de conta para poder ressomar. Vocês não ficam pensando que esses que perturbam a vida de vocês são os que, vamos dizer, que vocês devem mais. Não. Tem gente que a gente deve muito mais e que não tem nem capacidade de chegar aí. Eles são rebeldes, são recalcitrantes, não quer saber de nada. Então esse nós tem que esperar ainda. Agora, a gente ajudando os que já têm possibilidade, nós já estamos abrindo um caminho para acertar com esse povo todo. O problema todo, gente, é de reconciliação e acerto. Agora, sem fazer acordo. Acabar com todos os processos da justiça. Entende? Para nós, se for deixar por nossa conta, não deve haver mais advogado nem causas criminais ou de briga. Então, toda essa turma aí, a Carla, tudo vocês vão perder, viu? Você, Cristo, vai perder o leite das crianças no fim do mês. Isso é que é o ideal para nós todos. Agora, é a paradireitologia. No caso, seria o primado da paradireitologia. Primado. Pois é. Mas é primado. Professor Valdo, uma dúvida que eu tenho aqui, em cima do que você estava falando antes, porque eu percebo um nível de ansiedade muito grande da minha parte, e em cima do que o senhor falou, eu fiz uma avaliação rápida aqui, que isso tem relação com o processo de débito mesmo com as pessoas da minha família. Então, assim, o que poderia ser melhor feito dentro desse contexto? Você vai passar um mês sem pensar nesse assunto. Daqui um mês, você pensa de novo.
que assim vai matar a sua ansiedade. Enquanto você tiver ansiedade, você não vai entender nada disso. Isso tem que ser estudado como se você fosse uma consciência. Com ansiedade não vai resolver nada. Passa um mês sem pensar no assunto. Daqui um mês você volta com outro critério, outros olhos, outro approach, outro enfoque, outra abordagem. Esse tem lógica. Se você não acha que tem lógica, você deixa passar um mês. Daqui uns 3 meses você vai me dar a razão. Às vezes é preciso dar uma chance. Vamos dar. Pessoal, essa questão do período ter sido prolongado, eu estava pensando na condição do amparador, né? Que o senhor disse lá que a gente combina lá com alguns amparadores, amigos nossos e tudo, para ficar. A pessoa tem muita mérito. Tem mérito, tem conhecimento. Tem mérito, eu quero saber. O que nós estamos falando aqui antes de mais nada, tem um pano, assim, ó, as coisas são feitas em cima. Esse pano chama-se meritocracia. Mas aí eu queria entender a condição dessa consciência, né, desse amparador. Ele, na verdade, ele vai ficar mais tempo, né, no período extrafísico, mais de 30 anos, no caso, seria isso? Mas não é isso. Às vezes ele está lá. Mas o caso é que às vezes ele está atendendo 5. Consciência está aqui, está ali, está aqui, está ali, pensa aqui, está lá, pensa isso. Então, né? Vocês já pensaram quantos de vocês eu não poderia estar vendo simultaneamente? Certamente. Alô, Centrão, Mas, por exemplo... É que o negócio. CPA5, CPA4, rádio encarnação. É a mesma coisa. Amando para o cosmos. Eles já estão, essas consciências já estão em outro nível, né? Vamos dizer assim, outro patamar lá na escala extrafísica. Já está ali, Então, tudo dessa base ali, saindo da isca inconsciente. Os amparadores? Para chegar no telepsismo, a tenepsiologia. Nós todos estamos nessa. Os amparadores? Nós todos. Não, eu estou falando da consciência. É a mesma coisa. Não, mas eu estou entendendo. A questão de dimensão. Não, o que eu queria entender é o seguinte. Então, por exemplo, vocês não vão falar nada de mim, não. É a mesma coisa, eu ser amparado, eu ser amparador, vocês é a mesma coisa. Tem que ter afinidade, o nível tem que ser o mesmo. Eu não falei para vocês que o numerador do meu nível. Eu sou do nível dele, mais ou menos a mesma coisa. Só que tem que ele está numa boa, ele está de psicossoma, eu estou de soma. Então, veja, suma. Mas tem uma coisa que eu não entendi, professor Walter, então me ajuda a entender um pouco mais isso. Vamos supor que algumas pessoas combinaram lá com a consciência para fazer esse trabalho e ele ficou extrafisicamente fazendo esse trabalho. Até quanto tempo ele vai continuar? Porque se ele ficar assim acompanhando a vida da pessoa, ele vai ficar 70 anos no extrafísico. Pergunta para ele. Não, o senhor já colocou isso, que ficou... Tem 214. Mas aí tem uma incoerência nessa colocação, porque não é só 214, não é na condição do amparador. Se fala que o amparador é igual ao amparado, e o amparado, vamos dizer assim, somos nós que fica 15, 30 anos, como é que o amparador fica mais 30 anos? Nós todos somos iguais. Você mexe nas detalhes, ela mexe na etimologia, ela mexe na holoteca, ele está mexendo na revista Consciência, cada um está na sua. Ninguém está igual, ninguém é o mesmo. E daí? Assim assim? Não, o que eu queria entender é esse negócio do tempo do amparador no extrafísico. É isso que eu queria entender. Porque no meu entender. Se o seu amparador ficou muito tempo, a beleza para você. Por quê? Você tem chancha. Você tem chancha para a próxima, você ficar. Agora você chega lá assim, que tal a gente trocar de lugar? Você agora vai, eu fico. Vai trabalhar. Não é boa? Exatamente. Você pensa que eu não fiz isso? Você não pode esquecer, né? A meritocracia, gente, não é só para exigir de você, também para conceder. É para dar. Entendeu? A coisa mais séria do mérito é você, o que você recebe com o seu mérito. Dá muito trabalho até chegar lá, mas a hora que chega,
são obrigações suaves. Professor Val, aqui tem duas perguntas, professor. A primeira, como que faz para diferenciar das ideias inatas as automimeses? Porque lembrando das minhas ideias inatas, elas são muito parecidas, já tive vivências com aquilo ali, né? Mas eu não consigo diferenciar, às vezes estou avaliando uma pessoa ou avaliando meu Toda pai. vez que a ação ruim você coloca como sendo automimese. Entendi. Você vai ter uma ideia. Pedro, você ainda é muito menino, você ainda tem que esperar, tem que trabalhar mais para você chegar lá. Você vai ter mais ideia com isso, isso vai abrir você. Sim. Pouco a pouco. E quanto aos fatores que bloqueiam a lembrança do curso permissivo, eu tenho algumas rememorações, só que não são visuais. Eu queria ter os visuais e os detalhes, né? Do curso permissivo. Ele quer só a tela mental, porque desenha. Ele quer frustrar. Ele está querendo tudo no estilo dele. Sim, agora, toda a rememoração. Karma. Tem a karma. Essa Claro, é história grande. É por aí. Mas não tem nenhum fator que bloqueia isso, essa informação? Tem. Chama genética. A idade. Vamos estudar, vamos ver. Você está no caminho, é por aí. Segue o que você está fazendo, que essas coisas todas vão ficar mais claras, mais óbvias. E de vez em quando eu apareço lá para te falar, olha, veja isso, veja aquilo. Tá bom. Do jeito que eu tentei. Ele arruma as coisas e caminha com aquilo, fica todo empolgado. Aí eu chego lá, dou uma coisa mais um pouquinho na frente. Aí eu dou mais outro coisa. Está dando um trabalho danado para ele. Mas ele é persistente, tem horário, é disciplinado. Ele está dando um exemplo para a turma lá, na holoteca. Não é? Ele é fora de série nisso. Então é por aí. O caminho é esse. Ele é um trabalhador assim. Ele parece, sabe quem? É Ivone. Sabe, a super operária operária padrão do dia, da semana e do mês, não é isso? As coisas assim, do ano. Ele está desse jeito. Super operário padrão. Quem é o próximo agora, que tinha tanta mão levantada? É você, vamos em frente. Pessoal, eu queria saber sobre a intermissão. Tem um período lá final da intermissão, lá quando a pessoa está prestes a... Pré-ressomática. Período da pré-ressomática. É comum a pessoa naquele momento ficar com uma certa expectativa, vamos supor, uma expectativa... Ela trabalhou vários anos para não ter essa expectativa nem ficar com ansiosismo. Pode ser uma expectativa positiva ou negativa. Não, a expectativa é boba, e sempre tem. Na evolução você está sempre vivendo. O dia de amanhã é uma expectativa, só de você pensar já é. Mas o problema é que ninguém vai dar valor para isso. Você tem que seguir o processo do jeito que é. Agora, é devido a essa expectativa que muita gente às vezes ficou mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos, atolado. Entende? Pensa nisso. Agora, por que a expectativa acaba? Porque a pessoa começa a ver tudo, ela vê até o osso. Não tem mais nada para esconder, fica tudo transparente, tudo evidente, tudo claro. Ela sabe o que é que tem, antes, durante e depois. Durante é nesse período pré-ressomático, chama. Eu vou trazer para vocês um verbete lá que eu estou acabando para escrever, que é a bagagem, sabe, pré-ressomática. A bagagem, no caso, é o processo do seu acervo articular. O que é que você tem, principalmente do ponto de vista intelectual. Que é esse que vai dar, é através do mental soma que vai dar aquela visão do conjunto. Então nós vamos trazer isso. Sobre o Santa-Fé, que é uma continuação desse verbete hoje. Não, mas isso vai demorar. Esse vai ser o 1015, por aí. Hein? Vai voltar a década de 50. Vai, não, a circularidade. Vai voltar a década de 50. Existem circularidades residuais particulares, setoriais. Você tem que ver isso. O ideal seria que a gente mexesse só com as grandes.
Isso é que a ciência faz. Nada do indivíduo, sempre coletivo, genérico, grandão. Aí isso para nós não pode. É isso? Bom, você tinha comentado que alguns trabalharam nessa própria, vem trabalhando desde o século XIX, e você falou a questão da genética, né? Genética por tabela, genética efetiva, quando a pessoa nasce em outro país, depois vem para cá, ou já nasce aqui, mas os familiares, pai e a mãe vêm de outra etnia. Eu queria entender assim, se está correto a gente pensar, se você for olhar para trás, digamos, seu avô, sua avó foi portuguesa, foi italiano, foi espanhol, se estaria correto a gente raciocinar que nós podemos ter nascido no século XIX, na Itália, na Espanha, no Japão. A maioria é isso. Então a nossa vida tem relação com essa etnia mais próxima para arrumar até chegar aqui para poder trabalhar. Está correto esse raciocínio, então. É difícil a pessoa sair de certas etnias porque ela tem débito, ela tem que pagar mais ou menos as coisas, né? Tá. E aí a cada vida que vem depurando essa... É a vida. Agora, tem sempre aquele período difícil. Tem aquelas vidas que nós tivemos por fora de série. Aquela marcou e aliviou uma opção de coisa. E tem outra que afundou várias vidas para frente. Uma outra. Então, isso tudo a gente tem que tratar buraco. Ressarcimento é exatamente isso. Eu aqui? Se o período intermissivo, o tempo é totalmente relativo, assim, a intermissão prolongada ela é em função do intrafísico, não do extrafísico. Não. Porque lá pode ser 10 minutos. Tudo da intermissão tem relação com a intrafisicalidade. Tudo. Tá certo? Mas não é bem assim. Às vezes o processo fica lá quando o serviço fica mais grupal ou coletivo. Quando é assim, você já começa a funcionar como consciente mesmo. Nós sempre vivemos como consciente, esses milênios todos. Agora não, mudou o patamar. Nós vamos começar a dar mais valor para a nossa condição de consciente, que é real. Então antes, nós todos éramos irrealistas, éramos fantasistas, nós éramos desenho animado, trucagem. E a gente só pensava como homem. Você pensou, na baratasfera sempre teve um monte de gente que quer vir para cá. Eles estão doidos para vir para cá. Para quê? Para fazer alguma estripulia. E às vezes não pensam que lá é que é o mais importante. Então, vocês agora, quando dessomarem, vocês vão começar a ver, ai, que beleza, que vão chegar para uma Comunex que é mais ou menos equilibrada, vão sentir bem. Aí é preciso ter cuidado, né? Porque senão vocês vão querer ficar por ali e tal. Não dá, porque lá o que você pensa, todo mundo está vendo, sabe. O nível é outro. Então, não tem mais jeito. Sob certo aspecto, não precisa mais de encantoar vocês. Vocês já se encantoaram. Então, o Jagas tem que resolver os negócios com o Jagas, em primeiro lugar. E antes não era assim. Sempre tinha as apelações. Tem lógica? De modo que daqui para frente tudo será diferente. O carnaval nunca mais vai ser o mesmo. Sr. Valdo, eu queria entender melhor o processo. Por exemplo, quando eu cheguei na Conscienciologia, na verdade eu demorei muito para chegar, né? Chegar de fato. Eu era muito fechada, enfim, embotada. Então eu estava pensando em termos de ideias inatas, né? Que você ficou perguntando aí para as pessoas, e eu fiquei pensando, porque eu acho que eu não tinha acesso, tanto que eu acabei indo para Londres também, né? Que foi uma coisa mais complicada, né? Mas a chegada aqui, ó, tem duas coisas que a pessoa tem que ver. Você era manipulada ou era manipuladora? Acho que eram os dois. Eu tinha... Não, mas sempre tem uma predominante. Acho que era mais manipuladora. Sempre é manipuladora, a maioria aí. E isso é bom você guardar lá para a PEX. Tá? Agora, lá em Londres, você estava falando sobre o processo de pânico aí. Eu tive pânico lá também, né?
Não chegava no soma, mas foi um processo bem complicado. Então, isso que você falou das consciências, né, relação com a baratrosfera, você falou que a pessoa teve recentemente na baratrosfera, é isso? Eu queria entender um pouco melhor isso. Porque como é que eles acessam a gente, por exemplo, me acessaram lá no Rio, não tinha tanto isso. O processo é quando a pessoa tem isso muito carregado. No seu caso não era que você tenha muito lucidez nas coisas que você fazia. Você sabia muito bem tudo que você estava fazendo. Você era muito autoconsciente. Não, eu discordo disso. Você não acabou de dizer que você era manipuladora? Quem é manipuladora é a consciente. Mas eu não tinha como... A manipulada é que é inconsciente. Mas a minha dificuldade... Lógico, não adianta falar. Não, eu entendo isso. Eu quero entender, não está entrando na minha cabeça, então. Eu queria entender melhor o seguinte. Eu estava, quando você falou das pessoas que te perguntou sobre as ideias inatas, eu fiquei pensando o que eu estava fazendo dentro da Conscienciologia, porque a minha sensação é que até chegar aqui... A sua viagem foi boa, porque você não tinha retrocognição direta. As viagens deram esbregue em você. Eu tinha recognição antes lá em Londres eu não tinha. Muito fraca. Você foi para lá para ver se melhorava isso. Melhorava o quê? Foi que a coisa desencadeou o seu processo. Uhum. Onde você começou a pensar mais sério. Eu acho que ali começou. Veja, a hora que você voltou aqui é que houve o turning point. Não foi lá. Estou te falando, cara. Eu sei. Tudo tem essa ascendência e o desenvolvimento natural. Né? Agora, o problema é que hoje é diferente. Você já está entendendo muito mais tudo isso. Agora, a baratosfera, quem é que não esteve lá? Todo mundo. Não, entendi. Por exemplo, se eu escrever um livro sobre baratosfera aqui, todo mundo é um grande ator e autora. Não precisa. Não, Valdo, mas sabe o que acontece? A forma que eu pensava, você está falando aí, tudo bem, tem lógica. É que a forma que eu pensava era assim, eu não tinha muita autoconsciência, na verdade, mesmo manipulando, e eu comecei a manipuladora, quando ela é manipuladora, não tem autoconsciência de nada. Não, mas você está falando que eu... alta do rio e do bode. Mas ela é manipuladora. Essa é a pior que tem. Ela é autoconsciente do erro que ela comete, mas ela insiste. Isso é a pior coisa que tem. O maior burro é aquele que quer da perna, cada pata dele, as quatro. Uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Mas eu não sei se eu era tão autoconsciente assim. É isso que eu estou questionando, porque eu era muito embotada. A minha percepção de mim nessa época... não. Você se embotava para não ver o essencial. E só caiu a ficha aqui. Tá bom. E muita gente falou, mas não adiantou nada. Não, era muito turrona, né? Não entrava na cabeça. Agora, isso em função... Então, veja, vamos entender. Tá, tô entendendo. Você não era embotada. Você se fazia. Você criava o embotamento. Você era autoconsciente. Como é que é o nome que eu dou para isso? Tem outro nome. Autoassédio. Esse aqui é o autoassédio clássico. O autoassédio entra autocorrupção, hemosia, entendeu? Tudo isso que nós estamos falando aí. Agora, isso eu fazia em função daquela situação de quebrar o continuismo, das pessoas com visão de conjunto? Fazia para voltar ao processo de poder que você não tinha. Não tinha mais. E a maioria aí tem isso. O seu caso é um caso bem comum. Isso é mais frequente do que a gente pensa. Agora veja, você já teve esse problema todo durante a intermissão no curso intermissivo. Você repetiu aqui o processo. A gente que repete 10%, 20%, 50%, 100% e outros 150%. Esse estoura. Um exemplo no Incomplexo e na Melina. Qual foi o meu percentual, em média? Eu te pergunto. Não, eu tenho uma hipótese aqui. De qualquer maneira, ele é menos de 50%. Porque senão você não estaria aqui. Essa é a regra que eu sempre usei. Não tem lógica isso aí, não faz sentido para vocês? Faz sentido. Faz sentido. Agora, veja, tem gente lá no Instituto, quando a gente começou a falar, você está repetindo esse auto-remessa, você está repetindo as bobagens que você fez, logo que você ficou sabendo do curso intermissivo. Antes de começar, você voltou. Você vai repetir isso quanto tempo? Regressão. Agora, aquele medo, lembra, eu fiz uma pergunta sobre as pessoas que tinham medo, assim, tinham receio de ressomar, né, que você falou que, na verdade, tinham medo de encarar
a responsabilidade, né? Esse nível de autoconsciência que a gente tem lá para olhar e ver a situação, a gente ter medo de não dar conta daquilo. Isso é em função de cair nos trapos de novo, de repetir esse processo que eu repeti, de certa forma? Não, a pessoa quer tirar um pouco fora, quer fazer um nível sim para atenuar o processo. Mas não dá jeito, né? Para diminuir, não. Ela está cuspindo para cima. O negócio é arregaçar as mangas. Posso só fazer uma pergunta em cima disso? Você acabou de falar da questão das pessoas que chegam ou como manipuladas ou como manipuladoras, né? Você ressaltou para a gente estudar isso lá na questão da Apex. Sim. Qual que você podia aprofundar mais essa relação? Não, o problema foi o seguinte: quando a pessoa foi aliciada ou convidada ou esclarecida para mostrar que existia um curso intermissivo e as consequências desse curso, com a vantagem de participar daquilo, ela então ficou, às vezes tem umas que ficaram em dúvida. Elas não admitiram aquilo logo de cara. Por quê? Elas já tinham tapeado tanta gente que achava que agora ela está sendo tapeada. O estelionatário, ele, é difícil você fazer um negócio com ele, porque ele acha que você está sendo pior do que ele. Não. Tem algum golpe que ele está querendo me dar. Porque já tem golpe em tanta gente. Esse aí deve ser novo, ainda não conheço. Deve se vender. Você está entendendo? Então, gente, isso é de uma lógica e é da natureza humana que não falha. Agora, o que se passa? Muitos aqui fizeram isso. Então, esse percentual é aquilo que eu estava falando aí com Valência. Qual é o percentual? A pessoa chegou e ela ficou em dúvida daquilo. Agora, depois ela vem para cá. Ela começa a querer repetir que aquele negócio retorna. Porque em contato com a matéria, o restringimento físico, essa coisa toda, o ambiente que às vezes ela está, o ambiente da família, o holopenseiro, doméstico, às vezes é pesadinho, não é a mesma coisa como que ela recebeu o curso, que ela teve aula, ela recebeu as aulas. Então, ela começa a retroceder. Aí vem aquele período. Muitos, então, foram nascer, como é que é? 55, 65, 75, seja lá o que for. A partir também disso. Esse contexto não é lá dentro. Tem que examinar. Por isso que eu pergunto a ele, não sei o que você está fazendo em 40 anos. De ver. Foi para melhor ou foi para equilibrar alguma coisa que ainda não estava boa? Então, isso aí é que você tem que examinar lá. Agora, é o período, às vezes, de manipulação. Então, a pessoa vai chegar e falar, eu agora tenho que renunciar à manipulação. É renunciar ao poder. Isso aí tem que mudar. Não é fácil. Os jornais estão falando que não era o caso dos juízes darem conta de todo mundo do PT que tem culpa do cartório, que tem processo contra. Como é que eles vão ser candidatos agora na eleição? Está no jornal de hoje, aqui do Paraná. Eles estão certos. Por que é que a turma do PT é candidata com um monte de coisa lá? Então, porque estão falando, se os juízes não sabem se deve cortar essas pessoas, não. Devia cortar todo mundo. Que jurisprudência é essa que nós temos no Brasil? Estão sendo lenientes, mas expostos publicamente. Por que é que não corta esse povo todo que está? Tem que responder primeiro, depois vai pensar em representar o povo. Como é que você vai colocar uma pessoa que é ladrão para representar a gente? O Conselho de Ética do Conselho de Ética. O Conselho de Ética ele está sendo presidente da. Tem lá uma série de processos contra ele. Onde é que está a jurisprudência desse Brasil? A jurisprudência, principalmente no caso aí, eleitoral. Né? Quer ver? Onde é que está? Então você vê, isso é a nossa condição aqui, uma condição baratosférica. Vocês veem que de 45 para cá, deve ter muito deputado aí, só com 50 anos, 50 e poucos anos. Está cheio de coisa lá. Jurista também. Jurista também. É lógico. Já tem juiz da cadeia, né? Pelo menos passou lá uns dias, né? E não foi visitar preso, não. Ele estava preso. Quer dizer, é diferente. Mas ficou mais ou menos aí encaminhada a ideia, mais ou menos.
Soval, eu queria voltar para a questão do preparo das equipes interassistenciais. O senhor falou que muitas dessas equipes, elas começaram já o trabalho no século XIX. O senhor pode aprofundar mais como é que era esse trabalho, essa preparação da equipe extrafísica com essa equipe intra? Muitos desses, por exemplo, são essas pessoas que nasceram aqui, que hoje têm 55 anos, têm 65 anos, têm a minha idade. Eu, Jânio, Lau, Antônio, Arlindo, são todos exemplos dessa situação. Tem alguma coisa nisso. Tem umas senhoras aí que eu não vou falar, né? Porque senhora nunca tem idade. Senhora não tem idade, né? Agora, se quiser, a gente pode levantar a mão. Né? Pode levantar a mão, quem quiser. Aí, olha lá, tá vendo? Sempre tem, ó. Tem uma linha. Não, eu falei de mulher. Eu também não vou ter amor. Eu te lembro. Mas olha, vocês entenderam? Esses assim que são mais desse processo. São mais antigos. Tá, o que eu queria entender, se essas equipes, elas eram preparadas para algum trabalho específico? Não, para em primeiro lugar, uma boa parte era um trabalho específico, oportunamente. Mas em primeiro lugar tinha que resolver os processos particulares, individualíssimos, dentro da genética, da árvore genealógica do Renascimento. Tá. E todos eles aí, ó, quem é que não tem problema? Tem alguém que não tem problema de vocês? Tem alguém? Tá, então, e a turma que veio depois, ela teve ou não teve? Pós 75. Teve algum tipo de trabalho? Então, o caso todo é o seguinte. Desculpa. Vamos pensar agora um caso pior. Que a pessoa que nasceu em 70 estava trabalhando com isso desde o século XIX. Então já fazia mais de 7 décadas. Tá. Então, não teve algum mérito, alguma coisa aconteceu, deu algum quiprocó, que a pessoa não veio, tá? Negativo. Agora, vamos supor que esse povo de 70, o contrário, o melhor da história. Em 70 anos eles estavam preparando para melhorar diversas turmas, para depois chegar aqui para poder trabalhar. Então aqui tem gente com um buraco desse tamanho e tem outros que não tem nada. Você está entendendo? Tem coisa menor. Então cada pessoa tem que estudar e ver. É o que eu estava falando aqui hoje, antes. A cronologia nesse caso é secundária. Tem que examinar e pensar pontualmente aquela pessoa do ponto de vista individual e ver o caso dela o que é. Então, isso aqui é lógico. Essa preparação estaria mais relacionada com processos de acertos grupocármicos? Primeiro, e depois ter o acerto grupocármico, mas dentro da mega PREX. Tá. Primeiro questão de Max PREX. Então a pessoa estava estudando, se preparando lá. Primeiro para fazer esse acerto, para conseguir acertar, limpar mais ou menos. Para conseguir chegar a isso. Não, mas é isso. Primeiro aparecer nessa dimensão. Segundo, aparecer aqui. São duas coisas diferentes. Uma opção de gente que chegou na primeira fase, mas ainda não bateu aqui. Agora, eu acho que o percentual é menor. Já não é mais tão grande, do jeito que eu pensava. Ele é menor. Professor? Sim. Professor, aqui. Sim. Dentro dessa questão, né, de ajudar o nosso povo, o senhor falou que você ajudou a unir seu pai com a sua mãe. É possível a gente ter ajudado, inclusive, a ressoma dos nossos pais dentro dessa... Lógico. Quer dizer, isso pode... Todo mundo pode ter colaborado com isso. Se não ajudou, pelo menos participou. Foi ouvinte. E você ficou mais tempo no extrafísico... Ajudou, deu alguma coisa. Então, essa escolha dos pais... Tem gente que não é isso, não. Negócio é mais complicado. É que eu estou falando só da superfície por enquanto. Só para embolar seu meio de campo. Pensa bem, eu preparei as coisas do ponto final, porque o negócio deu
no ponto final que deu problema entre meu pai e minha mãe. E junto com meu avô, que era o pai da minha mãe. Agora pensa, a casa de vocês, vocês não prepararam isso não. Eu esperei 2 a 3 gerações para esperar vocês. Tem alguns de vocês que esperaram 2 ou 3 gerações aqui, estando lá. Então veja, você ajudou o bisavô, que depois ajudou o avô, que depois ajudou o pai. Está entendendo? Mas depois você apareceu. Porque o negócio era tão complicado. Agora veja a árvore analógica de vocês. Aquela de pomar, cheio de queimada e incêndio. Você acha que a gente pode ter estimulado, inclusive, a vinda, por exemplo, de um bisavô ou de um avô para o Brasil, para poder... Opa, e ver com ele no navio, ajudando, o cara não ficar doido, Eu tinha uma outra... Tem gente aqui que mexeu 2, 3 gerações estando lá. Eu não, eu vim pra cá, estava esperando vocês aqui. É outra coisa. Vocês nunca pensaram nisso, pelo que eu estou vendo. Não, pensei hoje, é a primeira vez isso. E eu tinha uma segunda pergunta. O povo só pensa naquilo que vê e que está bonitinho perto da mão. Então o papai, a mamãe, a madrinha, o titio, meu irmãozinho e tal. Pensa no resto. Como é que foi? Eu tinha uma outra pergunta. Você pensa bem, o meu caso, por exemplo, eu vi as coisas até indiretas. Eu não falei que o caso da professora da minha mãe, a madrinha Simba. Você viu, acompanhou? Eu vi o negócio, ela era do pombal. Como é que é isso? Eu não conhecia essa mulher. Lá fora de sério. Então veja, ela praticamente, ela siderava uma condição. Você está entendendo como é que é? Ela puxava, ela concentrava certas coisas. Então muita coisa disso foi feita assim. Aí você vai falar assim, mas veja, eu não podia ter nascido na época do meu bisavô, as situações não seriam tão favoráveis nem para você, nem para eles. Entendeu? As conveniências. A hora que você começa a estudar o processo de conveniência de tudo, você quer ver o melhor, o ideal para todo mundo, que aconteça o melhor para todos. Aí muda tudo. É porque não há pressa, né? Tem que fazer do melhor. Mas, amigo, pensa só nisso. Complica mais um pouco o processo aí que você está estudando. Você vai ver que negócio. Eu tinha uma outra pergunta. Agora com relação à sua vida. Porque o senhor disse também algumas vezes que a sua escolha foi a segunda opção. Isso afetou, isso foi decidido há quanto tempo atrás? Afetou na sua reforma? O negócio é o seguinte, a hora que eu fui estudar o negócio, eu tinha minha ficha desde 1100. Então, essa decisão... Aí eu não ia brigar com mais nada, porque tem tanta besteira que tem, né? A hora que você vai examinar o negócio, a hora que abriu o jogo para mim, já tinha mais de 6 séculos. Então a gente vê aquilo tudo lá, eu falei assim, não, essa decisão foi feita lá em 1100? Não. Foi feita depois. Eu discuti das coisas, mas não tinha a coisa aberta, mas nem eles também não tinham, de modo geral. Estavam preparando. Agora, eu nem sabia, por exemplo, nessa ocasião, o processo desse serenão, que foi tomar conta da história para fazer a globalização, nada disso. Agora, com o tempo, a gente começou a ver os movimentos e participar daquilo. Até que chegou mais ou menos em 1000 e lá vai fumaça, que então vi a coisa que abriu o jogo. Aí a gente já tinha ideia do que era, como é que era. E isso afetou o nosso grupo como um todo também, nessa troca? Todo mundo, não só eu. Você não fica pensando que eu sou o chefão desse grupo. Eu sou pequenininho igual você, isso que eu estou aqui. Amparadeiro e amparando são do mesmo nível. Você está entendendo? Agora, quem é desse processo são esses que eu tenho falado aí. Tipo, o transventor, a monja, essa turma. É outro escalão, outro nível. Agora, gente, o que eu estou falando de uma lógica danada. Se vocês não verem lógica nisso, você pode estudar mais e ver. Vocês vão ver. Tá. O meu avô veio da Itália, muito pequeno, mais ou menos 2 anos naqueles navios, no início do século XX.
Tem como, o que eu poderia fazer para ver se eu estava extrafisicamente acompanhando isso? Porque eu não, assim, o século XX, eu não sinto assim maior afinidade, muita coisa não. Alguns trechos e tal, mas eu às vezes fico em dúvida em relação ao século XX. Não, anota só essas coisas e fica de olho para ver o que é. Se amanhã tiver interesse dentro do trabalho que você está fazendo, essas coisas vêm de volta, vêm naturalmente. Vêm gratuitamente. Quem é que está falando aí? Lá? Fala lá então. Professor, em relação ao temperamento, você sempre fala que muda mais lentamente, não é isso? Então, nessa transição, última vida, intermissão, prolongada ou não, quanto que isso interfere na realização das nossas tarefas? Quanto que a gente consegue estar trabalhando com a questão do temperamento, para qualificar a realização das tarefas? O temperamento é a composição de uma série de serviços que você tem. É o mais composto que tem, mais complexo, mais sofisticado, mais complicado de tudo. Então, é a sua personalidade em si. A sua personalidade. Sim, o conjunto disso é o saldo da sua ficha. Se aquele saldo era furado, dá sempre problema. E o problema é sempre com outras consciências. Sai de você e pega os outros. Sai de você e pega os outros. É sempre assim. Pensa nisso. Que a base das relações nossas que a gente estabelece por afinidade tem base no nosso temperamento, né? É a base. Agora, por exemplo, seu processo com a natureza, os seus problemas que você tem. Você vê como é que é isso. Você já trabalhou com isso. É uma coisa mais que óbvia. Sim. Agora, tudo tem sua razão. As coisas que vai acontecer com você. Os pequenos acidentes desse seu corpo aí até hoje. Observe. Local, as coisas que aconteceram, isso aqui. É assim que todo mundo aqui tem que estudar, de outro jeito. Professor Velho, dentro da história, a gente está bem brincado nos estudos aqui, algumas decisões que o senhor colocou na vida do senhor, foi algum aval do pessoal vir? Por exemplo, você colocou lá, em 1966 eu me desliguei da Federação Espírita. A partir desse posicionamento, alguns vieram? Tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, nada na cronológica. Não vai preenchendo uma condição. São os extras que você faz. Na vida de vocês também, se for estudar, deve ter trechos de extra. Agora, no meu caso, era muito mais extra, porque vocês ainda não tinham chegado. Eu tinha que esperar essa geração, principalmente da década de 70. Tá. Só mais uma pergunta. Agora, você veja, eu fiz força bem antes. Em 1950, eu estava com 18 anos. Eu fazia o que bem entendia dentro dos processos, que eu já tinha noção de tudo isso, muito sério. E outra coisa, caladinho. Eu só conversava com os amparadores, mais nada. Não tinha jeito. É a época que eu ficava, às vezes, sozinho no fim de semana, junto às mamonas, vendo os passarinhos, no fim de semana. Não era fácil. E o povo tudo querendo arranjar mulher para casar comigo, para fazer negócio. Era um troço. Tinha que fugir daquilo tudo. Então, isso tudo tinha consciência dessa realidade. Agora, eu vou te contar. Eu olhando a situação que era naquela coisa, eu falei, nossa, vamos fazer força, mas vai ser duro de chegar nesse nível que nós estamos hoje. Olhando lá, se eu fosse expor a situação, ninguém ia admitir. Vamos ver o que vai acontecer, mas ninguém ia assinar de baixo. Agora eu sei o que é que passou de lá para cá, né? Não é fácil não. Tá. Uma outra pergunta. Eu quando fui estudar um pouco sobre possessividade, que coincidiu com intermissão, aí pegando a minha família, por exemplo, a minha avó e a minha mãe, elas tinham um processo parapsíquico bastante de receber possessão, ou seja, de incorporar com sexo alguma coisa. No caso, a minha vinda nesse contexto é para tentar resolver um pouco essa questão do meu passado
também apoia, né? Sempre é. Sempre é. Sempre é para ajudar esses processos. Ver o que pode ter feito. O que você pode fazer. Tudo isso é o primeiro negócio, primeiro empreendimento, primeira tarefa, primeira empreitada sua. É isso. Tudo é para ajudar. Silvão. Sim. Professor, quem fez curso intermissivo percebeu as vidas posteriores a essa, ou se essa fosse cumprida mais ou menos, como seriam? Tem umas ideias, né? Mas isso ninguém não. Quando resolver essa, tem. Mas depois pensar no... Mas, professor, há todo um plano que já está acontecendo para as próximas. Para os outros. Para você não, você está fazendo seu plano. Mesmo com dentro do plano maior. Mas Mas o seu é o principal. Qual foi a coisa que aconteceu lá no curso intermissivo que nos ajudou a enfrentar as coisas mais difíceis da reforma? Principalmente o esclarecimento da pessoa. Ela ficar mais aware. Entende? Ficar mais... Sair de ignorantismo. Isso é importante. Posso falar? Eu não sei quem é que tem primeiro, parece que é você. Eu queria saber, você está falando muito da questão da família, que prepara a família, esses laços entre os familiares. Eu queria saber em relação a, por exemplo, aluno, professor, ou médico e paciente, porque às vezes... Todo exemplo é secundário. Não, mas assim, esse preparo, tem algum preparo também ou não tem nada? O grupo é evolutivo, mas isso é do passado, né? A pessoa faz aquilo que é a coisa da tendência dela. Aí a tendência, temperamento, vocação, preferência. Mas assim, isso que você falou de preparar para encontrar aqui, porque às vezes tem um aluno que fica lá 5, 6 anos com ele. Lá. Você prepara a mãe, prepara o pai, prepara os parentes, prepara os irmãos, prepara os colegas de escola, prepara os colegas de profissão e os colegas conscienciais, são nós. Depende. Hoje, você já tem uns colegas que vocês não tinham antes, são nós. A maioria aqui nunca teve colegas conscienciais. Nunca tiveram família consciencial para valer. Quando tinha, era de religião, era de domínio, era de, você está entendendo? Dogma, era de manipulação, tudo isso. Nós agora não. Outra coisa, às vezes era de política, né? Você está entendendo? De manipulação também. Professor Valdir, a questão da interprisão, que você falou que vale aqui, o difícil é aqui, né? Existe uma interprisão que a gente pode resolver no extrafísico? Fazendo resgate, alguma coisa assim? Sempre tem. Mas a coisa mais séria é sempre aqui. Sempre passa por aqui. Os assistidos lá têm dificuldade. Por quê? Às vezes você não consegue colocar a pessoa super lúcida para entender tudo. Então ela tem que vir aqui e passar pela coisa, porque ela está muito lá embaixo. Não resolveu. Está muito ainda formida. Você está entendendo como é? Muito ampla. Então precisa assistir quase que no nível subhumano. A pessoa, quando é lúcida, ela fica mais lúcida como consciente. Quer dizer, quando ela não tem lucidez, daí no extrafísico ela fica com menos ainda, então é isso? Maravilha, né? Está no processo de emoção, isso e aquilo, os apetites que não estão satisfeitos. Você já pensou que tem bilhões de consciências que querem renascer? Mas para quê? Devido ao problema da própria vida humana, para tapear a situação. Né? Para brincar de viver. Já tem muita gente assim. Pode falar lá. Como é que a gente faz? Eu, no caso da minha autopesquisa, tenho uma série de dados, até assim um volume razoavelmente grande, mas que são aparentemente desconexos. Eu não consigo estabelecer nenhuma relação entre eles, são coisas soltas. Como é que a gente faz na autopesquisa para ajudar? Olha que sendo ruídos, juntos ruins, juntos trafados. Vai te dar uma ideia. Junta primeiro os trafados, não pensa em trafado, não. Trafado. A coisa vai delinear, vai ficar mais claro. Valdo, na questionologia, se fala que a gente, mediante meio das pesquisas das ensinatas, pode classificar a categoria da própria intermissão. Assim, por exemplo, para eu entender melhor, uma pessoa que, por exemplo, tivesse ideia inata de assistência,
uma pessoa que tivesse como ideia inata ser assistente, ajudar os outros, né? Desde pequena. O caso, por exemplo, que você falou do Alexandre, que falou aqui no domingo, que ele só queria ajudar, que era uma ideia inata dele. Mediante essa ideia inata, a categoria de intermissão dele seria prolongada, produtiva? É isso que você queria dizer? Ele tem que ver. Que às vezes eu já mexi com isso há muito tempo, só pensava naquilo. Tem gente que às vezes tem encalacrado numa religião, mas a intenção é super boa. Mas então coloca um exemplo para eu entender melhor aí da questionologia, não estou entendendo como você... Qual é que você quer ver aqui? Questionologia, você, leitor ou leitora, já classificou a categoria da própria intermissão pré-ressomática por meio das autopesquisas das ideias inatas? As ideias inatas. Primeiro você tem que ver quais são as ideias inatas. Não sou eu que sei, é você. Então vamos supor que fosse assistente, ajudar os outros. Então você tem que fazer assistência, não tem que reclamar nada, ficar calado, trabalhar. Mas a partir daí, em base a isso, como que eu classifico a minha intermissão? Que você está falando aqui para classificar. Quem que é que são os assistidos seus? Pelos assistidos você sabe como é que foi a sua intermissão. Os assistidos. Você saiu bem? Você foi derrotada? Houve fracasso? Houve vitória? Como é que foi? Com os assistidos. Mas isso vai me dar a resposta a essa pergunta aí que você faz? Vai. Quais seriam os possíveis rastros negativos e irrecorríveis da consciência intelectual com história de dificuldade de relacionamento em grupo? O problema é o seguinte, que a pessoa manipulou muita gente, perdeu o poder e agora está reclamando. A primeira coisa é que, às vezes, isso dá alguma alteração na cabeça da pessoa. Ela pode ser muito inteligente, mas às vezes falta um parafuso. Quer dizer, há uma deficiência, alguma coisa dentro daqueles 20 atributos que eu puxou da evolução. Então a pessoa tem que estudar essa listagem lá e ver o que eu tenho a favor, o que é que eu tenho em conta, o que me falta. Eu sou carente de quê ali dentro? Por aí a pessoa vai ter ideia disso. Qual percentual que os fatores abaixo interferem na inteligência da pessoa? E quais outros possíveis? Custo e experiência em vidas passadas, genética, influência na fase de formação do cérebro. Tudo isso influi muito, não há dúvida. Agora, tem muitos outros na situação toda. Na inteligência da pessoa, a coisa mais séria que interfere, aqui, pessoa, que eu estou falando com si, é a genética. Junto da genética, como é que foi o parto, como é que foi a sua infância, ver o índice das faixas etárias, por exemplo, até chegar aos 26, na pós-adolescência, o que aconteceu com a pessoa? Por ali, ela vai examinar e vai ver o que é. Isso é o mais sério e o melhor. Agora, eu queria perguntar se alguém fez alguma revisão de alguma coisa, o Roberto, alguma coisa? Sim. Na questão de laboratoriologia, não é o caso de incluir o laboratório do curso intensivo? A gente pode ter. É que o laboratório tem muita coisa para pôr aí. É, porque da intermissão, né? Você vê a Rosa está por aí? Tá certo? Curso intermissivo. De domingo também não tinha. Todos esses ainda tem. Laboratório tem muita coisa a ser colocada, nós vamos colocando. Sabe, você está me dando um trabalho danado. Tem muito serviço que você fez. Culpe você. A gente, eu quero dizer para vocês que no domingo é mega contradição. E hoje nós temos 18 verbetes para escolher. E quero dizer a vocês que não tem mais nada sobre intermissão aqui, tá? Todos estão com um papel? A gente pode ler então? Vamos lá, verbetes novos, todos são novos. Antiviolência, consciência de equipe, dia da cobaia, escala da consciência contínua, falaciologia, interesse transempresarial, maxi conquista atual, mega doação, mega omissão, meio certo, mínimo orexis, oportunidade de ajudar, pendência, primeira preocupação, reaproximação interconsciencial, recepção pós-dessomática, refinamento formal,
e vínculo consciencial. Não tem a palavra intermissão em nada. Tem duas que dá para interligar, no mínimo. A aproximação e a recepção pós-diplomática dá. Tem mais. Mais 4. Eu amanhã trago a relação dos 20 mil. Tá bom? Também eu posso entrar. Só que eu não fiz a psicossomática. Não troquei psicossomática. Eu tinha noção do tempo que eu demorava. Porque não é só psicossomática, tem a somática, tem a emosomática. Então, eu não tinha nada espiritual. Pode tocar. Eu tenho um livro e ainda botei 4 lá para eu gente, o verbete que ganhou foi consciência de equipe com 14 votos. Muito obrigada. Ela ainda vou colocar lá.